Bom dia. Bom dia, Naila. Bom dia. Bom dia, Isabela. Bom dia. Galera, vocês estão conseguindo fazer as atividades de física? Eu vi que a Naila me mandou aí, até a página 153 ela me mandou. Aí ontem eu expliquei leis de Newton. Leis de Newton, as atividades sobre leis de Newton, está no fim da página 153 e na 154. Vocês estão conseguindo? Tentaram? Como que tá? Eu, Jéssica, nem tentei. Como que tá a vida de vocês? Essa semana, a semana passada, eu falei sobre... Era para ter feito... A gente tem que encerrar a semana aqui, pelo menos fazendo aí a página 152 a 154, senão... O que vocês me dizem aí? Como que tá a atividade de vocês? Não me dizem nada, não fizeram. Então vamos lá, galera. Eu vou dar sequência então no conteúdo, já que não tem dúvida, não entendi. Se não falaram nada, é porque tá conseguindo fazer então. Galera, ontem eu expliquei então as leis de Newton. E as leis de Newton vai responder aí as questões do fim da página 153. Então, lá no fim, na questão número 1, número 2, o que responde é a lei de Newton. A página 154 também, o que responde são as leis de Newton, que eu trabalhei com vocês ontem. Agora, a página 155 até o fim lá, é basicamente o que eu vou falar hoje. Então, da página 155 em diante, é forças da mecânica, que eu vou tratar com vocês hoje. Mas eu acredito que eu não vou tratar todas as forças. São 5, se não me engano, são 5 forças diferentes. Eu acredito que eu não vou tratar todas hoje, porque senão fica muito confuso. Então, eu acredito que eu vou tratar umas 2 aí e colocar vocês para responder as questões do livro, no restante da aula, para a gente ganhar, para a gente conseguir aí fazer as atividades. Senão, o que eu estou vendo, vocês não estão fazendo. Então, não adianta. Eu ficar falando. Então, galera, eu vou compartilhar minha tela aqui e eu vou mostrando para vocês qual questão vocês respondem com esse conhecimento que eu estou dando para vocês, para ficar mais aplicado ainda o negócio aqui. Vou compartilhar aqui só um. Galera, então tá aqui, forças da mecânica. Como eu disse para vocês, esse conteúdo ele responde lá a partir da página 155. Então vocês respondem com esse conhecimento que eu vou passar para vocês hoje. Eu comecei, gente, falando de força. Semana passada eu comecei falando de força, falando, gente,
a força a gente emprega, a gente faz força o tempo inteiro no nosso dia a dia. E existem vários tipos de força aí. Elas são classificadas diferentes. Dependendo do tipo de força que se aplica, tem um jeito de calcular isso. Então, a primeira força que eu quero falar com vocês é a força-peso. Gente, a força-peso, com o conhecimento que eu vou falar de força-peso, vocês conseguem responder a questão número 1 da página 155, é força-peso. A letra B da número 2 é força-peso. Mas vamos lá, vamos entender aqui o que é força-peso. Então, o que é a força-peso? É a força que faz com que os corpos próximos à superfície sejam atraídas por ela em direção ao centro da Terra. Ou seja, na vertical e para baixo. Como assim, gente? Por exemplo, se você pega uma pedra, segura ela e depois solta, o que vai tender a acontecer com essa pedra? Vai tender ela a cair e ir para o chão. Por quê? Porque essa é a tendência. A tendência é o corpo que está ali próximo à superfície, a tendência é que ele seja atraído em direção ao centro da Terra. Isso a gente chama de gravidade, né? Então, a força da gravidade. Então, por exemplo, um sujeito lá que pula de paraquedas, qual que é a tendência dele? A tendência dele é cair e ir para o centro da Terra. Isso eu chamo de força-peso. É a força ali que vai puxar ali. É os corpos para baixo. Então, a ideia é sempre essa. Então, o que é a força-peso? É a força que faz com que os corpos sejam atraídos ali em direção ao centro da Terra. Então, essa força sempre vai ser aplicada na vertical e para baixo. Então, sempre vai ter isso. Então, um cara, por exemplo, que levanta peso ali, chega uma hora que ele vai soltar esse peso. E em que direção esse peso vai ir? Na vertical e para baixo. Então, a força-peso sempre vai ter essa ideia. Então, força-peso é a força que faz com que os corpos sejam atraídos ali em direção ao centro da Terra. E sempre vai ter essa ideia, na vertical e para baixo. Qual que é a fórmula de força-peso, gente? A fórmula é P igual a M vezes G. O que é o P igual a M vezes G? O que significa cada coisa? O P, gente, significa o peso, significa a força-peso lá. Então, você vai calcular a força-peso. Então, o P é a força-peso. O M é a massa, ou seja, gente, quanto mais massa um objeto tiver, mais rápido ele vai ser atraído ali para o centro da Terra, em direção ao centro da Terra. Então, quanto menos massa, mais lentamente ele vai ser atraído. Vezes o G. O que é o G? O G, gente, é a aceleração da gravidade. E aí, gente, o que acontece? Só um momento. O que acontece? Esse Gzinho aí, se eu estiver falando de um corpo que está dentro da Terra, sempre vai ser 10 esse valor. Porque a aceleração da gravidade aqui na Terra é 10. Se você for, por exemplo, lá para a Lua, esse Gzinho vai ser diferente. Não vai ser 10. Então, toda vez que você for calcular força-peso, você vai ver que se isso aqui, se estiver falando na Terra, esse G vai ser 10. Tá, Jéssica, como que eu aplico isso? Como que eu calculo, então, a força-peso? Então, vamos ler esse exemplo aqui. Deixa eu ver esse negócio aqui da frente. Um corpo cuja massa é de 50 quilos. Então, 50 quilos é a massa, é o M. Salta de um avião. Ele está saltando de um avião. E é lógico que ele vai para o centro da Terra ali. Porque isso é força-peso. Com a aceleração gravitacional, que é o G, de 10 metros por segundo ao quadrado. Por que é 10 metros por segundo ao quadrado? Porque eu estou falando na Terra. Nós estamos no planeta Terra. A aceleração gravitacional na Terra é 10 metros por segundo ao quadrado. Então, como que eu faço esse cálculo aí? P igual a M vezes G. Então, fica 50, que é a sua massa, vezes o 10, que é a sua aceleração gravitacional, que está falando da Terra. Então, isso aí, qual que vai dar a força-peso aí? 50 vezes 10, que é igual a 500 newtons. Então, gente, a força-peso é muito simplesinha de calcular. Então, você pega lá a massa do sujeito vezes a força-peso. Se estiver falando da Terra, é 10. Se não estiver falando da Terra, a questão vai te dar. Por exemplo, a aceleração gravitacional em Marte é 3,7 metros por segundo quadrado. Aqui no planeta Terra é 10. E eu coloquei uma observação ali, gente, que é o seguinte.
a massa é uma propriedade que não depende do local onde ela se encontra. Então, por exemplo, um sujeito que tem 50 quilos aqui no planeta Terra, ele vai ter 50 quilos em Marte, ele vai ter 50 quilos na Lua, ele vai ter 50 quilos aonde for. Só que a força-peso dele muda. Você já viu falar que, por exemplo, um sujeito tem 50 quilos no planeta Terra, mas o peso dele em outros planetas é diferente. Então, a massa é a mesma em qualquer lugar. Já a força-peso não. Por quê? Porque a força-peso depende também da aceleração gravitacional. Como eu disse para vocês, em cada planeta não tem uma aceleração gravitacional diferente. E para eu calcular a força-peso, eu não dependo dessa aceleração. Então, por exemplo, um sujeito que tem 50 quilos, ou seja, tem uma massa de 50 quilos, ele vai ter essa massa em qualquer lugar. Já a força-peso, não. Então, a força-peso vai variar e a aceleração gravitacional também vai variar de acordo aí se está na Lua, se está em Marte. Agora, galera, vamos lá para a questão número 1 da página 155. Todo mundo lá na página 155, número 1. Só para vocês verem uma coisa, para vocês verem que não é difícil de aplicar isso. A questão diz assim, ó. A Agência Espacial Americana anunciou que tem planos para uma missão tripulada a Marte em 2030. Então, a Agência Espacial Americana quer levar o povo em Marte até 2030. Atualmente, um astronauta com traje espacial tem massa de 100 kg. Aí a letra A diz assim, qual será a massa desse astronauta ao chegar em Marte? Aí eu quero que você me fale, Naila, qual será a massa desse astronauta quando ele chegar lá em Marte? Massa, eu tô falando de massa. Qual que você acha que vai ser a massa dele? Uai. Massa? Massa. Sei lá, não faço ideia. Ó, vamos entender então de novo. Isabela, você faz ideia de qual vai ser a massa desse astronauta que chegar lá em Marte? Não. Gente, então presta atenção no que eu vou falar agora. A massa de uma pessoa não varia. Se uma pessoa estiver aqui no planeta Terra, a massa dele, por exemplo, for 50, em outro lugar vai ser 50 também. Ah. O que varia é a força-peso, ou seja, é esse pezinho aqui. Então, o peso seu aqui em Marte vai mudar. Por quê? Porque a gravidade muda em outros planetas. Então, a massa vai ser a mesma em qualquer lugar. Agora, a força-peso e o P e o G aqui dessa fórmula, não. Então, olha para vocês verem o que a questão fala. Atualmente, um astronauta com traje espacial tem massa de 100 quilos. A pergunta letra A fala assim, qual será a massa desse astronauta ao chegar em Marte? 100. 100. Por que vai ser 100? Porque a massa não muda. A massa é a mesma aqui, lá em Marte, lá em Vênus, lá em qualquer planeta, a massa vai ser a mesma. Agora, o que vai mudar é o peso e a gravidade ali, a aceleração gravitacional. Entenderam essa ideia? Deu para entender? Sim. E aí, gente, a letra B aí, ó. Qual será a força-peso do astronauta em Marte? Agora ele está falando de peso, não vai ser a mesma coisa, né? A massa vai ser, mas a força-peso vai ser? Não. Como que eu calculo força-peso? Olha a fórmula aqui. P, que é a força-peso, é igual a massa. Essa questão está te dando massa? Uai, dá, né? 100. 100. Ok, então você já tem a massa. E qual que é o G? Qual que é a aceleração gravitacional aí? 10. 10 é na Terra, mas não vai ser na Terra isso, vai ser em Marte. Volta lá na letra A para vocês verem uma coisa. Lá na letra A, dado G em Marte, qual vai ser o G em Marte? 3,7. Exatamente. Está vendo que no planeta Terra, a gravidade, a aceleração gravitacional é 10. Mas lá em Marte vai ser 10? Não.
Não, vai ser 3,7. Então, como que eu calculo isso? A massa vezes a aceleração gravitacional que vai ser lá em Marte. Então, gente, eu já praticamente respondi número 1 todinho com vocês aqui agora. Quem não está aqui, perdeu. Estou respondendo junto com os alunos aqui. Vai ter que fazer a conta na B, né? A conta na B. O peso é igual a massa vezes o G, que é a aceleração gravitacional, que é a gravidade. Entendendo aí? Então vai ser 3,7? Como é que é? 100 vezes 3,7. Exatamente. Por que vai ser 100 vezes 3,7? 100 não é a massa? E a gravidade lá em Marte não é 3,7? Então fica 100 vezes o 3,7. E aí você vai descobrir o peso, a força-peso desse camarada lá. Calcularam aí, galera? Dá 370. Exatamente. Então, esse vai ser o peso do astronauta, vai ser a força-peso dele lá. Só que a questão, gente, a letra B aí, ó, ela fala assim, ó. Qual será a força-peso do astronauta em Marte? Vocês calculou. Só que ela também quer saber, e na Terra? Qual que vai ser a força-peso na Terra? A gente já sabe que o G na Terra, a gravidade na Terra é 10. Então, faz a mesma conta aí, só que agora você não vai usar o 3,7, né? Você vai usar o quê? A gravidade da Terra aqui. Vai ser 1.000. Dá quanto? 1.000? Exatamente. Isabela, tá conseguindo me acompanhar aí? Sim. Estão respondendo, né? Não é possível, gente. Aham. Vamos lá, então. Gente, então, força-peso, gravem isso. A fórmula aí é P igual a M vezes G. Simples, a fórmula aí. E aí, gravem isso. A massa de qualquer pessoa, em qualquer lugar, vai ser a mesma massa. Ah, não adianta você pensar que, eu tô aqui com 60 quilos aqui no planeta Terra, eu vou chegar em Marte e vou ficar mais magra. Não, sua massa vai ser a mesma. O que vai mudar é o peso. Quanto que deu o seu peso aí na Terra? Quanto que deu o peso de vocês na Terra aí? Vocês fizeram 2 cálculos na B. Um peso em Marte e um peso na Terra. Quanto que deu o peso em Marte primeiro? Qual foi o peso em Marte? Vocês calcularam na B aí? 370. E qual foi o peso na Terra que vocês calcularam? 1.000. Então, tá vendo que muda o peso da pessoa? Se esse astronauta estiver na Terra, o peso dele é 1.000, ou seja, a força de gravidade é maior que prende ele no centro aqui. Agora, aí, gente, já dá para saber que, por exemplo, esse astronauta ele vai andar meio que... Porque lá em Marte, ele não vai ter tanta firmeza ali no solo. Por quê? Porque não tem tanta força assim de gravidade lá em Marte. Então, gente, é muito simples a força-peso aí. Peso, o P é a força-peso, né? Igual a massa vezes a gravidade ali, a aceleração gravitacional. E no planeta Terra sempre vai ser 10. Ok, gente? Alguma dúvida quanto a essa força aqui primeiro? Não. Então, vamos lá, então. Vamos passar aqui. Força normal, gente. Deixa eu beber uma água aqui. Deixa eu ver em qual se aplica essas aqui. Aí a gente já vai fazendo e respondendo. Peraí, deixa eu ver onde aplica.
Vamos lá então, galera. Força normal. O que é a força normal? Gente, uma vez, eu morava numa casa onde tinha um quintal que ele era meio assim, era tipo uma baixadona. E aí eu era meio vida louca quando eu era criança, sabe? E aí eu pegava a minha bicicleta, subia lá pra cima do morrinho de terra, pegava essa bicicleta e engatava, e descia o morro no gás. E aí até que um certo dia, sabe o que aconteceu? Eu peguei, subi lá para esse morro de terra, desci, e aí peguei, engatei e desci, correndo com a minha bicicleta. Sabe o que aconteceu comigo? O meu freio não funcionou, e adivinha o que aconteceu? Eu enfiei a cara no muro. Jéssica, por que você está falando disso? Sabe por quê? Sabe o que é a força normal? É a força que as superfícies exercem para evitar que os objetos sólidos atravessem uns aos outros. Se não existisse a força normal, sabe o que teria acontecido? Eu teria atravessado ali aquele muro. Ele não seria um empecilho para mim. Agora, então, por conta da força normal, eu não tive condições de atravessar ali aquele muro. Atravessar não... Quando eu falo atravessar, gente, não é virar um fantasminha atravessar, não. Eu tô falando assim, a minha força não foi suficiente ali para arrancar o muro afora. Então, o muro me parou. E aí, gente, então, a primeira coisa que a gente tem que saber sobre a força normal é que ela é uma força que precisa ter contato entre dois objetos. Então, precisa ter contato entre duas superfícies. Se não tiver contato entre duas superfícies, não pode ter força normal. Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou colocar um exemplo aqui. Quando eu coloco, por exemplo, um livro em cima de uma mesa, está tendo contato. E esse contato eu chamo... Por exemplo, quando eu coloco um livro em cima de uma mesa, você já viu, por exemplo, a mesa cedeu, a mesa afundou para dentro? Você foi lá e colocou um livro em cima de uma mesa, a mesa afundou? Não. Sabe por que ela não afundou? Por conta da força normal aqui. Então, o que é a força normal? É a força que as superfícies exercem para evitar que os objetos afundem ela, atravessem ela. Então, o que acontece? Quando eu vou lá e coloco um livro em cima de uma mesa, esse livro vai exercer uma força ali sobre a mesa. Para que essa mesa não afunde, a mesa também vai ter que exercer uma força sobre o livro. Então, são forças contrárias. O livro exerce uma força sobre a mesa e a mesa exerce uma força sobre o livro. Se as duas forças não for pelo menos igual, não vai dar certo, a mesa vai afundar. Então, perceba que, por exemplo, isso acontece, gente, quando você pega uma coisa com uma massa muito grande e coloca em cima de uma mesa. Sabe o que vai acontecer? Vai tender o quê? A mesa vai tender a baixar ali. Ela vai tender a meio que começar a quebrar. Por quê? Porque, gente, o valor da força normal tem que ser igual, pelo menos tem que ser igual à força peso. Então, eu vou lá e coloco um livro em cima da mesa. Não, vamos colocar mais. Imagina que eu vou lá e coloco uma pilha de livros sobre a mesa. Então, esses livros vão fazer uma força ali sobre aquela mesa. Se a mesa não fazer uma força contra o livro, e pelo menos não ser igual a essas duas forças, a mesa não vai dar conta, ela não vai suportar. Então, olha, a primeira coisa que eu preciso falar sobre força normal para vocês, a primeira coisa que eu preciso. Gente, a força normal precisa ter contato. Se não tiver contato, não é força normal. Então, duas superfícies precisam entrar em contato. Então, quando eu coloco o livro em cima da mesa, a primeira coisa eu já estou obedecendo. Ela está tendo contato? Sim. Ok, então beleza, é força normal então. A segunda coisa aí, como que eu represento então a força normal? Desse jeito, dessa segunda imagem aqui, ó. E lá na questão número 2, letra A, vai pedir para representar as forças que atuam lá naquele foguete lá, porém a gente entra nela. É exatamente assim que você vai representar. Como é que eu represento então a força normal? Gente, a força normal é uma junção entre força normal e força peso. Eu tenho que representar desse jeito aqui. Uma setinha para baixo, indicando a força peso. É a força que o livro vai fazer em cima da mesa.
E uma setinha para cima, que é a força normal. O que é a força normal? É a força que a mesa vai exercer sobre o livro. De modo que a mesa não vai abaixar. Então, quando pedir para você, eu vou representar as forças aí, normal e força-peso. Como que eu represento? Desse jeito. Uma seta para baixo indicando a força-peso e uma seta para cima indicando a força normal. Por quê? A força-peso é para baixo. E a força normal é para cima. De modo que o objeto não vai fazer a mesa ceder ali. Olha nessa terceira imagem aqui. Sabe o que essa terceira imagem diz, gente? Tá vendo que a mesa tá meio que cedendo para baixo, no meio ali? Sabe por que está cedendo? Significa que a força-peso, o peso daquele material ali que está ali no meio, a força-peso é maior ali que a força normal. Ou seja, a força com que essa caixa está em cima dessa mesa é maior do que a mesa está exercendo sobre a caixa. E aí vai afundar a mesa, é óbvio. Então, gente, o valor da força normal, ou seja, o valor que a mesa exerce sobre o objeto, tem que ser a mesma da força do objeto exerce sobre a mesa. É confuso, mas vocês entenderam a ideia disso aqui ou não? É um pouco confuso mesmo. Se não entendeu, gente, eu repito, mas eu preciso ser clara, né? Eu não entendi. Entendi. Também entendi. Então, gente, se tiver uma força-peso muito grande sobre uma superfície, que a força normal é pequena, não vai dar conta, vai tender a romper ali. Aí vamos lá. Gente, como que eu calculo força normal? Gente, o valor da força normal é igual à força-peso. Então, você tem que calcular a força-peso. Como que eu calculo a força-peso? Acabei de falar aqui para você. 500, por exemplo, eu calculo aqui P igual a M vezes G. Eu chego num resultado, o mesmo valor da força-peso ou da força normal. Por quê? Porque eu não falei para vocês que tem que ser igual, pelo menos tem que ser igual. Eu tenho que ter a mesma força, porque se eu não tiver a mesma força de peso e normal, o objeto ali vai tender a mesa vai tender a ceder. Então, você calcula primeiro o quê? A força-peso. Depois que você calcular a força-peso, então, por exemplo, nesse caso aqui, eu calculei uma força-peso. É igual de 500 newtons, essa força aqui que eu calculei. Então, o que acontece? A força normal vai ser 500 newtons também. Ou seja, vamos pensar isso. Imagina que um objeto tem a força-peso de 500 newtons. Então, eu vou lá e coloco ele em cima de uma mesa. Se a mesa não exercer uma força normal de 500 newtons sobre aquele objeto, a mesa vai ceder. Então, a força-peso tem que ser pelo menos igual à força normal. Porque senão o objeto cede ali, a mesa vai ceder e não vai dar certo. Então, por exemplo, no caso meu e do muro. Gente, por que eu não arrebentei aquele muro? Porque a minha força não foi... Na verdade, eu arrebentei a minha cara. O muro está lá intacto até hoje, acredito. Por quê? Porque a força dele era muito maior que a minha. Então, ele é que exerceu força sobre mim. É como se o muro fosse uma caixa pesada e minha cara fosse essa mesa aqui que está cedendo aqui, ó. Então, gente, o valor da força normal, como que eu descubro ele? Eu primeiro calculo aí a força-peso. Então, imagina aqui nesse segundo exemplo, que eu tenho uma força-peso aqui de 50 newtons. Essa setinha verde é a força-peso. Então, imagina que eu tenho uma força-peso de 50 newtons. Qual que tem que ser a força normal dessa mesa aqui? 50 newtons. Imagina, pegando esse exemplo aqui, que eu tenho uma força-peso de 500 newtons. Qual que tem que ser a força lá normal? 500 newtons. No mínimo tem que ser igual às duas, porque senão cede. Agora imagina, gente, que você tem uma força-peso, uma força tendendo aqui para baixo, estou falando dessa segunda imagem, uma força-peso, imagina que você tem uma força-peso de 500 newtons e uma força normal de 300. O que vai acontecer com esse objeto aqui, com essa mesa? Vai tender a ceder. Tá, gente, como que eu faço isso aí? Gente, isso que eu falei para vocês aqui responde a questão letra A e responde a questão letra B da 2. Primeiro, a letra A fala lá, represente as forças que atuam
Não, vamos ver a questão, né? Para lançar satélites no espaço, o Brasil está desenvolvendo foguetes denominado VLS, Veículo Lançador de Satélites. Esses veículos têm massa, então a questão já me deu uma massa, de 50 mil quilos. Então esse foguete tem 50 mil quilos. E no primeiro estágio, seus motores desenvolvem uma força de propulsão, FP, né, igual a 1.200.000 newtons. E considere aí o G, né, aquele Gzinho lá que eu estou falando da Terra, né, que a aceleração gravitacional é de 10 metros por segundo. Beleza, letra A. Represente as forças que atuam no foguete no solo antes do lançamento. Gente, se o foguete está no solo, então eu estou tendo ali uma força normal. Por que é uma força normal? Ele não está tendo contato, o foguete não está tendo contato com o solo. Se está tendo contato, eu digo que é uma força normal. Como que eu represento, gente, uma força normal? Olha aqui essa imagem aqui do meio. Como que eu representei uma força normal aqui entre essa mesa e esse livro? Uma seta para baixo, que é a força peso, e uma seta para cima, que é a força normal. Então a letra A pede só para fazer isso. Represente as forças que atuam no foguete. Qual que é as forças que atuam no foguete? É duas, gente. É a força peso e a força normal. Como que eu represento isso? A força peso é aquela que empurra ali aquele objeto para baixo. E a força normal é para cima. Então, como que eu represento isso? Duas setas, uma para cima e uma para baixo. A para cima é a força normal e a para baixo é a força peso. Então, você vai fazer na letra A duas setas, uma para cima e uma para baixo. Por que, gente, que eu tenho que fazer duas setas? Gente, porque se o foguete está em contato com a Terra, o tipo de força que eu estou falando é a força normal. E como que eu represento uma força normal? Duas setas. Uma para cima e uma para baixo. A para baixo é a força peso e a para cima é a força normal. Entendeu isso que eu falei? Entenderam? Sim. Uhum. Vamos lá para a letra B. E eu vou parar aqui na letra B também, porque não vai dar tempo. A sala já está acabando. A letra B diz assim, gente. Qual é o módulo da força-peso que a Terra aplica no foguete? Gente, ele quer que calcule a força-peso. Como que eu calculo a força-peso? Vamos voltar aqui no outro slide aqui. Olha a formosinha da força-peso ali. P igual a massa vezes aceleração gravitacional. Qual que é a massa desse foguete aí? Volta lá na questão e olha qual que é a massa dele. Lê lá na questão. Qual que é a massa desse foguete? É de 50 mil? 50 mil quilos. Então, você já tem a massa. Qual que é, gente, a aceleração gravitacional desse foguete aí? O Gzinho. 10. É isso que eu tô falando na Terra, né? Então, calcula aí, então, a força-peso desse foguete, então, aí. Calcula aí, todo mundo aí, calcula a força-peso desse foguete. Vai. Dá um valor grande a força-peso dele. $500 mil? 500 mil. E conseguiu encontrar aí, Isabela? Sim. Aí a segunda pergunta, não acaba por aí a pergunta, né? A segunda pergunta é, ele pediu para você calcular a força-peso e agora ele está pedindo qual que é o valor da força normal. Gente, como que eu calculo força normal? Como que eu calculo força normal? Que eu falei para vocês agora? Vamos ver se vocês lembram. Não. Hã? Não é igual? É igual. Então eu preciso calcular? Não. Não, então o valor que você achou aí já é a força normal também. Aí você só coloca uma anotação aí. O valor da força-peso é igual da força normal. Tem que ser pelo menos igual, gente. Porque senão não vai funcionar, né? Se não for igual ali, sabe o que vai acontecer? O foguete vai entrar para dentro da Terra. Hoje. Então a Terra tem que exercer a mesma força
no foguete está exercendo sobre a Terra, senão a Ô, Terra tia, seca. qualquer coisa, se eu sair da aula assim do nada e não voltar, é porque minha internet tá muito ruim e eu tô saindo e voltando toda hora. Tá bom, João, eu tô respondendo as questões, viu, junto com a galera aí. Já respondi a questão número 1 e a 2, letra A e B da página 155 aí, pessoal. Galera, a letra C, deixa eu explicar logo a letra C, que eu acho que dá tempo. Olha o que a letra C fala. Represente as forças que atuam no foguete no início da decolagem. Então, agora esse foguete vai decolar. Vai sair do chão. Então, tem força normal nesse foguete depois que ele sai do chão? Vocês acham que tem? Pensa aí, tem força normal no foguete depois que ele sai do chão? Primeira coisa que eu quero perguntar para vocês. Uai. O que vocês acham? Pode falar qualquer coisa aí, gente. Não tem problema errar, não. Errar, eu conserto vocês e vou moldando aí, vocês vão aprendendo. Tem força normal, né? Como é que é? Eu acho que não vai ser a mesma, não. E você, Isabel, o que você acha? Tem força normal? Eu vou voltar aqui, ó, na classificação de força normal. Estou aqui no slide da força normal. A minha pergunta é, quando o foguete sai do chão, existe força normal sendo aplicada nele ainda? Eu acho que sim, não? Tá, então beleza. Não tenham medo, gente, de falar. Eu tô aqui para moldar o conhecimento de vocês. Gente, não existe força normal mais nele. Sabe por que não existe? Porque para existir força normal, eu vou até colocar de vermelho aqui. Olha aqui para vocês verem no meu slide. Olha lá para vocês verem o que precisa existir para existir força normal. Precisa ter contato. Se não tiver contato, não tem força normal mais. Quando esse foguete decola ali, tem contato? Ele vai ter contato com a Terra mais? Não, ele não vai ter contato com a Terra. Então, força normal não existe mais aí. Então, gente, olha lá. Ela quer que represente as forças que atuam no foguete depois que ele decola. Lá no enunciado, gente, olha para vocês verem lá no enunciado. Lá no fim do enunciado diz assim, ó, esses veículos têm massa de 50 mil quilos. E no primeiro estágio, seus motores desenvolvem uma força de propulsão. O que é a força de propulsão? É a força que vai fazer com que ele decole. Então, na hora que ele decola, existem duas forças que vão ser aplicadas nesse veículo aí. A primeira força, para tirar ele do chão. Qual que é a força para tirar ele do chão e que a questão está falando? Qual que é essa força? Para tirar esse foguete do chão, tem que aplicar uma força sobre ele. Que força é essa? A questão fala aí, ó. No primeiro estágio, os motores lá do foguete desenvolvem uma força de propulsão. Então, para esse foguete sair do lugar, que força que vai ser aplicada sobre ele? Propulsão. Então, aí está pedindo assim, ó, represente as forças que atuam no foguete no início da decolagem. Então, a primeira força que vai agir sobre ele é a força de propulsão. Então, vocês colocam aí uma setinha para cima. Força de propulsão. Por quê? Porque o foguete não quer ir para cima. E que força é que vai agir sobre ele? A força de propulsão, que vai levar ele para cima. Então, você coloca uma seta para cima, força de propulsão. Mas vai ter uma força também tentando puxar ele para baixo. Que força é, gente, que tende a puxar os corpos para baixo? Olha para você. A gravidade, mas a gravidade é representada pela força. Olha aqui para vocês verem o peso. Então, vocês vão colocar uma seta para cima, que vai representar a força de propulsão. E esse foguete vai tomar ali para ir para cima. E vai colocar outra seta para baixo, que é a força peso. Por quê, gente? Para esse foguete decolar, eu vou ter que ter uma força para cima ali, que é a força de propulsão. Mas vai ter uma força também puxando ele para baixo, gente. Que é a força peso.
Galera, coloca o nome de vocês aí rapidinho no bate-papo aí, porque minha aula já tá acabando e vai cair. Então a gente respondeu aí, gente, questão número 1 e 2 até a C. Coloca no chat, galera. Coloca no chat que já vai cair aqui. Pessoal, vocês entenderam a aula? Ficou uma aula mais produtiva? O que vocês acharam aí? Entendi. Gostei. Gostou, Isabela? Sim. Gente, então é o seguinte, na próxima aula eu vou continuar, então, respondendo aí as questões. É claro que eu não vou responder todas também, né, gente? Porque... Não, mas eu acredito que deu para entender. Então, força-peso é aquela que puxa os corpos para o centro da Terra.